Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade à série na primeira carta de Pedro e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 25, até o final do capítulo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez aos teus pés, pedindo que o Senhor ilumine o nosso coração, aplique ao nosso coração a tua bendita palavra, para que ela nos exorte, nos corrija e nos ensine. Que o Senhor seja bendito em tudo aquilo que for dito desse púlpito e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante a tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá. Bem, Pedro está escrevendo, como a gente já viu aqui, nas duas primeiras pregações, a gente já viu que ele está escrevendo para os cristãos que estão na dispersão. E ele fala especificamente para o pessoal que está no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele consola e conforta e encoraja os seus irmãos que estão passando por provações a suportarem essas provações, visando a glória que estava proposta a eles mediante a confirmação da sua fé. Pedro também descreveu a grande salvação que Cristo realizou em favor dos seus eleitos e, a partir de agora, ele passa a enfatizar as responsabilidades que essa grande salvação traz, né? Parafraseando ali o Uncle Ben, né? Grande salvação, grande responsabilidade. Entendedores entenderão, né? As grandes responsabilidades que ele traz para a gente são três: santidade, reverência e amor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Santidade na vida. Por isso, verso 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está nos exortando aqui a três coisas, basicamente: a estarmos sempre preparados
com a mente fortalecida, a vivermos na sobriedade sem entorpecimento e a esperarmos unicamente na graça. Cingir o entendimento. O que é isso? Cingir é um hábito que o pessoal no Oriente ali conhecia muito bem. Se você imaginar aquelas roupas que os judeus usavam, roupas compridas e tal, que geralmente barra da roupa batia até no pé, se você vai fazer qualquer coisa, correr um pouco mais, se você vai fazer algum trabalho, né, físico, alguma tarefa, é importante que você esteja cingido para que a sua roupa não atrapalhe o seu caminhar, o seu movimento. A gente vê, quem frequenta academia já deve ter visto isso, o pessoal que vai levantar peso pesado mesmo, vai botar peso nas costas, geralmente coloca uma cinta ao redor dos lombos, exatamente, cingir, e Calvino usa até essa figura, né, cingir os lombos da mente, né, para que a nossa mente esteja protegida e preparada e fortalecida para poder fazer e desempenhar alguma missão dessa. O negócio é que as nossas mentes elas são confundidas pelos cuidados que são os cuidados do mundo. Eles são passageiros, eles são permeados de desejos fúteis, de aperreios, né, que a vida nos traz, e tudo isso nos afasta de Deus. Se alguém quiser se aproximar de Deus, deve, primeiro de tudo, se separar do mundo e cingir, proteger, preparar, fortalecer as defesas da sua mente, para que seus pensamentos não sejam atingidos pelas fascinações entorpecentes do mundo, para que o seu ser não venha a ser torcido e nem dobrado diante das aflições. Se você não estiver preparado, você dificilmente vai se manter de pé diante das aflições. E logo em seguida ele nos ordena a sobriedade. Pedro usa aqui uma figura de linguagem chamada metonímia. Metonímia é quando você usa uma palavra que o sentido que você quer dar àquela palavra vai além do verdadeiro sentido da palavra. Por exemplo, eu comi uma caixa de bombons. Então, você não comeu a caixa de bombons, você comeu o conteúdo da caixa de bombons. Mas todo mundo entende o que a gente está falando quando a gente fala que comeu uma caixa de bombons. Nesse caso, Pedro está usando aqui o todo pela parte. Ele está falando, ele usa um único aspecto do domínio próprio para falar do domínio próprio como um todo. Evidentemente, a sobriedade, sóbrio é o antônimo de ébrio. Então, ele não está falando só de não fique bêbado. Não é isso. É lógico que o não fique bêbado está dentro do domínio próprio. A temperança em relação à bebida, comida e essas coisas está aqui inclusa. Mas ele está falando aqui de domínio próprio. Dominem-se. Cuidem dos seus atos, das suas atitudes. É isso que ele está nos dizendo, que a gente deve ter aqui, inclusive, uma sobriedade espiritual. A nossa sobriedade não precisa ser somente física, mas também espiritual. Nós precisamos, no momento em que nós nos preparamos, cingindo o nosso entendimento, nos manter sóbrios, que o nosso espírito, que a nossa mente esteja sempre preparado. Quando ele diz que nós devemos esperar na graça, porque ele fala esperem na graça, ele diz que a gente deve depender dessa graça inteiramente, unicamente e perfeitamente. Ele diz que a gente não deve vacilar. Ele diz que a gente deve contar com essa graça sempre, para que a gente não seja arremessado de um lado para o outro, né, como aqueles que são jogados pelos ventos de doutrina. Nós precisamos permanecer sólidos e a gente precisa esperar de forma firme. Veja que Paulo usa essa mesma ideia lá quando ele escreve aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 4. Ele diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então, permanecer firme, estar firme na graça, estar confiante na graça, é sempre algo que nos distingue
como verdadeiros filhos de Deus. E Paulo, continuando lá, dizendo, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Sim, a gente deve buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Mas lembre-se, é Deus que vem até você. Porque não adianta a ninguém buscar a Deus se Deus não vier até Ele. Paulo, em Filipenses 2,13, diz isso: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E Pedro nos ensina, com esse argumento dele, que nós não devemos nunca negligenciar essa graça maravilhosa que nos foi dada. E quando ele diz que essa graça tem sido revelada, nos tem sido trazida pela revelação de Jesus Cristo, ele pode estar abordando de duas formas aqui. A primeira forma é que o Evangelho nos revela Cristo, o qual a gente ainda contempla como em espelho. A gente vê ainda através de uma certa neblina. Ao passo que a gente se aproxima de Cristo, que a gente aumenta a nossa compreensão do Evangelho, a gente vai cada vez mais vendo como dia claro, de forma transparente. Essa nuvem de mistério, essa névoa, ela vai se dissipando. Mas o contexto geral da carta de Pedro, ele aponta para algo maior. Ele aponta para o retorno em glória de Cristo. O evento maior e mais poderoso e mais grandioso de toda a história da humanidade, passada, presente e futura. O evento diante do qual tudo o que você conhece vai ser destruído, desfeito, vai perder totalmente o valor. O evento pelo qual todos nós já estamos crucificados e nós devemos, então, crucificar também essas coisas do mundo que nos dão, que tentam, nos fascinar. Esse é um dia pelo qual nós esperamos pacientemente. No verso 14, quando ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele está lembrando a gente de três coisas. Recebemos o dom e a honra de sermos filhos de Deus, adotados, mas filhos de Deus. Ele nos tirou da lama para nos dar uma posição de filhos. Ele nos deu todos os direitos e privilégios de uma filiação. Essa adoção, segundo Paul Washer, está à disposição de todos, judeu e gentil, rei e servo, homem rico, indigente, filósofo, imbecil, moralista, prostituta, todos quantos recebem Cristo, de todos os que creem no seu nome. Pedro informa a gente de que nós fomos adotados para uma finalidade, para o fim de sermos obedientes, como filhos da obediência. Então, você que era filho da desobediência, você que era filho do diabo, agora que você é filho de Deus, seja filho da obediência. Você foi adotado por Deus para ser obediente. Se você não mostra obediência na sua vida, repense. Reavalie se você é realmente um filho de Deus. O dom gratuito da adoção distingue os filhos dos estranhos. Não é a obediência que torna você filho. É o fato de ser filho que vai lhe tornar obediente. O Evangelho, ele não traz nenhuma exigência de que você seja obediente para você ser regenerado. Você precisa de fé e de arrependimento. A obediência é consequência, A obediência é um produto do Evangelho. O apóstolo Pedro aqui termina proibindo que os filhos da obediência se conformem às paixões desse mundo. Olha o que ele diz: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Amoldar, conformar, tomar a forma, estar dentro de um molde, é igual, tudo a mesma coisa, tudo sinônimo. Paulo usa esse mesmo termo lá em Romanos 12:2, quando ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então você precisa não estar amoldado ao mundo, você precisa não estar em conformidade com o mundo, você tem que sair do molde do mundo. E para que molde você deve ser colocado? Em que molde você deve... De que você deve tomar a forma? Todo cristão, todo filho de Deus, tem que colocar no seu coração essa missão. Ser semelhante a Cristo em santidade e pureza, dia após dia, rejeitando os pensamentos e sentimentos com os quais a nossa carne milita contra Deus. A nossa carne usa sentimentos seus, pensamentos seus, para lutar contra o Espírito Santo. E você precisa rejeitar isso aqui e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Ora, Paulo fala isso em Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. João Calvino nos diz que sempre que a Escritura fala da renovação da imagem de Deus em nós, ela começa aqui, a saber que o velho homem, com suas concupiscências, tem que ser destruído. Martinho Lutero, ele dizia isso, né, que eu pensei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabe nadar. O velho homem vai lutar para viver, ele vai lutar pela supremacia, ele vai lutar para ser quem manda em você. Se você não substituir alguma coisa, você não derrotou aquela coisa. Você só pode derrotar, você vou tomar o poder. Aí você vai lá tomar o poder em algum lugar. Né? Invadir um país qualquer, aí vou lá tomar o poder. Aqui tem muitos militares que sabem disso. Se você não tomar o poder e substituir o poder antigo, você não fez nada. No dia que você tirar o pé dali, tudo volta ao normal. Veja o que aconteceu, por exemplo, ali no Afeganistão. Foi muito comum, né? O Talibã estava no poder, os Estados Unidos foram lá, fizeram uma guerra, aquela coisa, soltaram bomba, mataram Bin Laden, aquele negócio todo. Tal. No dia que eles botaram o pé para fora, o Talibã estava no poder de novo. É simples assim. No dia em que você deixar o Espírito Santo botar... Ele não vai botar o pé para fora. Mas no dia em que você, pela sua negligência, deixar com que a sua carne bote o pezinho no poder de volta, ela vai botar. Então, tome muito cuidado com isso. C.S. Lewis, falando sobre isso, a destruição do velho homem, lá em Cristianismo Puro e Simples, no livro 4, capítulo 8, ele diz o seguinte: a vida cristã é diferente, é mais difícil e é mais fácil. Cristo diz: quero tudo o que é seu. Não quero uma parte do seu tempo, uma parte do seu dinheiro e uma parte do seu trabalho. Quero você. Não vim para atormentar o seu ser natural, eu vim para matá-lo. As meias medidas não me bastam. Não quero cortar um ramo aqui e outro ali. Quero abater a árvore inteira. Não quero raspar, revestir ou obturar o dente. Quero arrancá-lo. Entregue-me todo o seu ser natural, não só os desejos que lhe parecem maus, mas também os que se afiguram inocentes. O aparato inteiro. Em lugar dele, dar-lhe-ei um ser novo. Na verdade, dar-lhe-ei a mim mesmo. O que é meu se tornará seu. Que maravilha! Que maravilha, porque isso muda, como diz o pastor André, isso muda tudo. Isso muda a nossa vida como um todo. E por falar em mudança de vida, observe como anda a sua vida. Compare a sua vida com a palavra de Deus. Não compare com seus amigos ímpios, não. Porque se você comparar a sua vida com o seu vizinho, que é ímpio, aí você está muito santo. Aí você está ótimo, maravilhoso. Compare com a palavra de Deus. Como é que anda a sua vida? As suas intenções e as suas ações estão conformes à palavra de Deus? Aquilo que você pensa, que você quer e que você realiza, é aquilo que a palavra de Deus comanda? Aquilo que você pensa
que você deixa de querer ou que você deixa de fazer é aquilo que a palavra de Deus proíbe? Como é que estão os seus exercícios de piedade? O pastor André passou aqui no vídeo falando sobre isso. O que é que permeia a sua cabeça? Qual é a primeira coisa que você faz no dia? Essas coisas assim, né? Como é que anda a sua leitura bíblica? Como é que andam as suas devocionais? Como é que anda a sua intimidade com Deus? Onde está o seu tesouro? Onde é que você investe seu tempo, seu dinheiro, seu trabalho, sua vida? Onde é que você investe a sua vida? Porque se vida e trabalho e dinheiro, elas são muito correlacionadas, né? Afinal de contas, a gente emprega a nossa vida no nosso trabalho e recebe dinheiro por isso. A gente troca vida por dinheiro, na verdade, né? Então, a gente pega esse dinheiro e faz o que com ele? Olha o teu extrato do teu cartão de crédito e vê onde você está dedicando a sua vida. Mordomia, isso é mordomia. Você emprega os seus recursos no serviço à igreja? Você emprega os seus recursos no serviço da obra de Deus? Ou é só no serviço aos seus prazeres? Não que você não possa e nem deva ter prazeres e momentos de prazeres com o seu dinheiro. Você tem todo o direito de fazer isso e deve fazer isso com toda moderação. Mas lembre-se, no reino de Deus é assim. Aquilo que você retém, você perde. Aquilo que você abre mão, você ganha. Porque quem falou aqui agora que a gente pode morrer a qualquer momento? Foi o Paulo Serra, né? Paulo, é isso mesmo, Paulo. A gente não sabe que hora está reservada para a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente sabe que a nossa ampulheta está virada, agora a gente não faz ideia do tamanho dela, nem em que velocidade a areia está escorrendo. A única coisa que a gente sabe é que um dia termina. Ou Jesus volta, recolhe todas as ampulhetas, ou a sua vai secar. E na hora que ela secar, aquilo que você acumulou para a sua vida, você perdeu. Aquilo que você investiu no reino de Deus, você ganhou. O Salmo 19, verso 12, diz que ninguém há que possa discernir as próprias faltas e termina pedindo que sejamos absolvidos daquelas que a gente não conhece, daquelas que são ocultas, né? Porque enganoso é o nosso coração, como diz Jeremias 17, de 9 a 10, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem é que conhece o coração da gente? O próprio Deus dá essa resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Retornando ao texto, quando ele fala que era algo que se fazia no tempo da ignorância, né? Durante a ignorância, ele está falando de ignorância de um apedeuta ou de um analfabeto, não. Pelo contrário, ele está falando de um tempo que é anterior à conversão, que é anterior à iluminação do Espírito Santo. Pedro fala aqui que essa ignorância é incredulidade. Naquele tempo, nas palavras de Calvino, nós éramos cegos vagueando num labirinto, absolutamente perdidos, né? O próprio Pedro usa esse termo da ignorância para falar sobre isso lá em Atos 3:17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. E Paulo também, falando para a nata da filosofia de Atenas, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, ser ignorante não significa não saber ler ou coisa assim, mas ser incrédulo. Os ímpios, eles são ignorantes. Por quê? Porque tudo eles discernem de forma carnal. Eles não conseguem discernir nada de forma espiritual. Eles não podem, por isso, por estarem na carne, agradar a Deus. Então, eles não têm qualquer consciência das coisas espirituais. Por quê? Porque onde está ausente a iluminação do Espírito de Deus, o que é que existe? Trevas, erro, vaidade e pecado. Por isso, é impossível que se arrependam.
a não ser que nasçam de novo. Mas nós, que não somos ímpios, nós já fomos iluminados pelo Espírito Santo para o conhecimento de Deus, mediante a palavra de Deus, porque esse conhecimento não vem do nada, não é algo que brota da luz do sol, é mediante a Escritura que se conhece a Deus, para deixarmos as trevas e andarmos na luz, para progredirmos e vivermos em conformidade com seus mandamentos. No verso 15, Pedro diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro traz um mandamento aqui: sede santos, porque eu sou santo. E ele baseia esse mandamento dele em quê? Na Escritura. Pedro pega a Bíblia e diz assim: sejam santos. É uma ordem de Deus, porque Ele é santo. Ah, você quer se relacionar com Deus? Muito bem. Só que não dá para fazer isso tendo uma vida imunda. Não dá para fazer isso sem abandonar o modus vivendi dos homens. Não dá para fazer isso sem agir como parte de um povo que é separado por Deus, separado do mundo e das paixões do mundo. Não dá para viver nas paixões do mundo e achar que tem comunhão com Deus. Sinto muito. Às vezes, tem gente que quer ensinar a libertinagem, dizendo que você pode viver como o mundo vive e continuar tendo perfeita comunhão com Deus. Isso é mentira. E o diabo tenta plantar isso na sua cabeça. Às vezes vem de alguém até que você admira uma conversa dessa. Mas isso é mentira. Fuja da mentira. Mantenha-se incontaminado de todo tipo de mal. E como é que a gente descobre isso? Tenha intimidade com a palavra de Deus. Se esforce. Leia, estude, vá atrás, aconselhe-se com gente santa e piedosa. Certamente Pedro não está querendo aqui ensinar que você pode ser santo igual a Deus, né? O sarrafo está altíssimo. A santidade que Deus colocou é uma santidade que ela é inatingível enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, nessa carne. Aqui a gente ainda tem que conviver com a imperfeição e, infelizmente, conviver com o pecado até que ele nos redima completamente. Mas a gente deve se esforçar ao máximo para isso. Não é porque o sarrafo está numa posição... Sabe o que é sarrafo, né? Todo mundo, né? Aquele negócio que... Aquela trave que o cara, quando vai fazer salto com vara ou salto em altura, ele tem que passar por cima. Aquilo é um sarrafo. Então, o sarrafo está numa altura que você não vai alcançar. Não vai. Mas você pode melhorar o seu salto toda vez, todo dia. Todo dia o seu salto pode ser melhor. Você sabe que não vai passar o sarrafo. O sarrafo é santidade e perfeição. Você não vai chegar lá. E aí eu resolvi pegar aqui, estava conversando com meu pai ontem, sobre Michael Jordan, e resolvi pegar uma ilustração aqui do Michael Jordan, que, como Paulo usa, né, expressões de esporte, eu acho que cai bem. Michael Jordan foi o maior jogador de basquete que existiu, né? Acho que pouca gente tem dúvida disso. Se ele não foi o maior, ele certamente está entre os 3 maiores. Michael Jordan, na carreira dele, ele jogou 15 temporadas da NBA. Perdeu 9. Michael Jordan, durante a sua carreira, errou 9.000 arremessos. Os americanos fazem essas contas, é bem legal, né? 9.000 arremessos. Michael Jordan recebeu 26 vezes a confiança dos seus colegas de time para fazer a cesta do jogo, aquela que está por 1 ponto e o cara for lá fazer, ele perdeu 26 vezes. 60% dos campeonatos que ele jogou, ele perdeu. Ele perdeu 300 jogos. Perfeição não existe. Lógico que se você tivesse que montar um time de basquete, você ia querer o Michael Jordan no seu time. Mas perfeição é de Deus.
mas o esforço que esse camarada fazia para ser cada dia melhor e para levantar os seus companheiros de equipe com seus esforços. Basta você ver algum documentário que tem aí, tem um na Netflix muito bom sobre a vida dele, que é muito interessante. Ele fala sobre isso e os colegas de time dão esse testemunho de como ele era um cara chato, que ele era um cara que queria sempre que o time treinasse mais e tal. E também falando em esportes, outro dia eu vi o Giba, brasileiro do vôlei, dizendo isso. Treinamento é assim, você treina muito para você poder jogar bem. Não é porque você joga bem que você deixa de treinar. Porque se você deixar de treinar, mesmo sendo um gênio jogador, você vai jogar mal. Infelizmente, a gente não tem essas estatísticas aqui do Pelé, né? Se tivesse, ia ser interessante. Mas é isso. A santificação, ela precisa ser percebida em todas as áreas da nossa vida. Isso é mediante muito esforço. Santificação não vem de graça. Não espere ser santo ficando sentado, salvo sentado satisfeito. Não espere ser santo e agradar a Deus sem fazer nada para isso, sem ter exercícios de piedade na sua vida, sem comprometer a sua vida com o reino de Deus. Esqueça, você não vai ser. Você vai desagradar a Deus. Entende o seguinte, ou você exala o bom perfume de Cristo ou você fede. Qual é a área da sua vida que está imune à santificação? Onde é que você não precisa melhorar? Onde é que você não precisa se santificar? Não existe. Essa área não existe. Todas as áreas da nossa vida estão sujeitas e necessitam da santificação. Mesmo as coisas mais simples e insignificantes que você possa imaginar. Porque ali também você pode agradar ou desagradar a Deus. Temor e reverência. Segundo ponto. Verso 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está chamando a atenção da gente aqui para o terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? João Pedro? Terceiro mandamento? Fala alto, cara. Eu sei que ele sabe. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Veja, o que é que Pedro está dizendo aqui? Se você invoca como Pai a Deus, que é aquele que sem acepção de pessoas, não é porque você é bonito, não é porque você é pastor, não é porque você é presbítero, não é porque você é novo convertido, é sem acepção de pessoas. Se você invoca ele como pai, porte-se como filho. Não use o nome de Deus em vão. Ele julga segundo o coração, sem levar em consideração a externalidade dos atos, sem levar em consideração o teatro que você possa fazer, a pantomima em que você viva, porque isso pode impressionar os homens, mas a Deus não impressiona, porque os olhos de Deus prescrutam tudo. E nos dizeres de Paulo, lá em Romanos 2:2, ele julga segundo a verdade. Obedecer só na aparência é a atitude dos hipócritas. Deus rejeita qualquer tipo de encenação. Não faça encenação com a sua vida. Lembre-se, ele não pode ser enganado. A boa aparência não engana a Deus. Então, você também não se engane. As obras do ímpio podem parecer retas aos seus olhos, mas é o Senhor quem pesa os caminhos e, mesmo que a sua consciência lhe absolva do seu erro e do seu pecado, mesmo que a sua consciência diga para você que você não está pecando, quem olha e pesa os seus atos é o Senhor, e Ele faz isso segundo a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus pesa e julga as obras de cada um segundo a verdade e não segundo a mentira que o seu coração lhe conta.
Seu coração pode lhe dizer assim: fica tranquilo, você é crente, você é salvo, você pode fazer isso, fica em paz que Jesus te perdoa. Jesus vai entender isso que você está fazendo, afinal de contas, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas deficiências, Ele sabe da situação em que você está. Por isso, Ele vai lhe compreender. Não acredite nas mentiras que o seu coração lhe conta. Portar-se com temor é estar sempre atento e nunca negligenciando o nosso procedimento por causa da segurança que a gente tem. O fato de você... Às vezes alguém diz: eu preciso ser salvo para fazer isso? Não, não precisa não. Você é salvo pela graça. Então eu não vou fazer. Bem, então você está pensando em salvação por obras. E aí, paciência. Ou então, se eu fizer isso, eu perco minha salvação? Não perde não. Se você for salvo de verdade, você não perde não. Mas, se você for salvo de verdade, você não deveria querer fazer tal coisa. Você deveria querer portar-se de forma que agrada ao seu Pai, ao seu Rei, ao seu Redentor, ao seu Salvador. Andar prudentemente é isso. É andar todo o tempo sabendo que a nossa vida é coram Deo. Você está sempre diante da face de Deus. Não negligencie essa informação. A gente não pode se iludir pensando que a gente está se apresentando diante de alguém que não está nos enxergando, porque Deus enxerga o mais profundo esconderijo do coração, os recônditos mais escuros da nossa alma, e perante Ele todas as coisas estão patentes, perfeitamente evidentes. Augusto Nicodemos diz o seguinte: o temor com o qual eles deveriam se portar é o respeito e a reverência a Deus, que se desdobra em viver de maneira cuidadosa e intencionalmente santa, evitando o pecado e as paixões desse mundo, sabendo que um dia Deus haverá de trazer a julgamento todas as obras de cada pessoa. E a peregrinação, que Pedro fala, é o nosso tempo de vida nesse mundo. Como o autor de Hebreus diz, nós somos estrangeiros e peregrinos sobre essa terra aqui. No verso 18, ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro lembra o quão valioso é o preço que foi pago pela nossa redenção e, consequentemente, a imensa blasfêmia que é você desprezar tamanha salvação. O sacrifício de Cristo é a prova de que você é um miserável. O sacrifício de Cristo é a prova de que a situação que você vivia era desesperadora e que você não podia fazer absolutamente nada por você mesmo. Tanto que o Cordeiro de Deus, lá da glória do céu, ao Calvário humilhante baixou para buscar miseráveis como eu e como você. A redenção dos eleitos de Deus, para a glória de Deus, ela foi algo que valeu a vida do Filho de Deus. Paulo fala isso lá para os presbíteros de Éfeso, dizendo que é a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso pode ser paradoxal, porque quando a gente olha para o nosso valor intrínseco, a gente vê que é nada. Uma criatura que veio da lama, não serve de nada, absolutamente nada, que cospe na cara do seu Criador todos os dias, que blasfema contra ele diariamente. Mas a tua redenção valeu a vida do Filho Santo de Deus. Não porque você vale alguma coisa, mas porque a glória de Deus vale. E foi para a glória de Deus que você foi redimido. O que é que pode ser comparado com esse preço? A vida do Filho de Deus. Nada, nada nesse universo. Todas as coisas que nós julgamos preciosas, ouro, prata, diamante, o que é que você queira julgar precioso na sua vida, não vale absolutamente nada diante disso. Mas ele derramou o seu próprio sangue voluntariamente naquela cruz terrível para nos libertar. Nos libertar de quê? Da vida fútil e inútil que você vivia. Para que a gente viva em novidade de vida, para Ele, para a sua glória e para o seu reino.
Então, você não foi salvo para ser levado para o céu, simplesmente. Você vai ser levado para o céu porque você foi salvo, ok. Mas enquanto você estiver nessa terra, você tem que viver para a glória, para o reino de Deus, em novidade de vida. Verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. No conselho eterno de Deus, o sacrifício de Cristo foi pré-ordenado antes mesmo da fundação do mundo, embora ele só tenha tomado lugar no tempo e no espaço, naquele tempo determinado, né, que Paulo chama de a plenitude dos tempos, né, ou a plenitude do tempo, lá em Gálatas 4, de 4 a 5, que ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o advento de Cristo, ele inaugura essa era que a gente vive, que Pedro denomina fim dos tempos, né? Ou, como Paulo fala também, tem um termo, os últimos dias, pronto. Nossa geração é, por causa disso, por vivermos nos últimos dias, por estarmos no fim dos tempos, uma geração muito favorecida. Porque a gente já conhece Cristo manifesto em carne, a gente já conhece o Evangelho plenamente. Isso foi algo que não foi concedido a profetas e a patriarcas. Deus, na vinda de Cristo, executou o seu plano eterno, que os antigos eles só tinham visto através de sombras e de tipos. Mas a gente pode enxergar isso claramente, como se a gente tivesse, como a gente está aqui, no pleno dia, né? Esse conhecimento precisa inspirar na gente reverência, fervor e cuidado com as coisas de Deus. Verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Deus não pode ser conhecido exceto em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É por meio de Cristo que a gente crê em Deus. Sobre nós, ele acende a luz do Evangelho. Então, por isso você é iluminado. Imagine que você não pode vislumbrar conhecimento nenhum de Deus sem a intervenção de Cristo, porque você precisa de um mediador. Você não pode conhecer aquilo que é inconhecível. Não dá para você perceber Deus se Cristo não revelar isso a você. Existe um abismo que você mesmo não pode transpor. É Ele que tem que vir de lá para cá, e não nós tentarmos conhecer pelas nossas forças. Aqueles que estão no mundo, segundo Calvino fala, cultuam os seus próprios sonhos. O conhecimento de Deus deles é tão tosco, é tão torcido, que eles estão cultuando as suas próprias invenções, as suas imaginações. Na carne, ninguém consegue contemplar a Deus. Para tais homens, os que estão no mundo, a fé é apenas uma especulação imaginativa. É por isso que Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Terceiro ponto, Pedro nos exorta a desenvolvermos o amor fraternal. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aí, esse termo que está aqui como purificado, né, é ignicotes, ele só ocorre nesse texto na Bíblia inteira. E ele está no perfeito ativo no grego. Diz que o crente é responsável pela purificação da sua alma, mas no sentido moral, pela obediência à verdade. O crente se separa, ou purifica a sua alma, o seu homem interior, de tudo o que não presta, do que é indecoroso, impuro ou que não edifica. E aí Pedro nos lembra da necessidade completa que a gente tem de uma reforma dentro do nosso ser. Ele diz que o interior reformado vai refletir nas atividades, nas atitudes do exterior. Inevitavelmente.
se você renovou o seu homem interior, se a sua alma está purificada pela obediência à verdade, pela obediência à Escritura, pela obediência à palavra de Deus, a sua alma está sendo purificada, está sendo filtrada do que não presta, então você vai fazer aquilo que presta, você vai fazer aquilo que é bom, você vai rejeitar tudo aquilo que é ruim e desagradável a Deus. E aí ele vem, já que você se purificou, já que você obedece à verdade, agora, e tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, ardentemente. Veja como é que ele fala, de coração e de forma ardente. A intensidade do amor entre os crentes não pode ser algo muito simples, não pode ser algo ralo, não é algo que você pode negligenciar. Mais uma vez, como o Paulo falou aqui, você não sabe nem quando você vai morrer, e aí você vai deixar para amar seu irmão amanhã? E se ele morrer? E se você morrer? Faça agora. Ame agora. Ah, mas ele não fala comigo. Ok, vai lá e fala com ele. Ah, mas ele fez alguma coisa que me deixou muito chateado. Vai lá e perdoa ele. Tem uma coisa aqui no perdão de Deus também que, infelizmente, não é desse texto. Mas o perdão de Deus, se ele é o nosso paradigma, ele é intencional. Ele perdoa porque quer perdoar. Não é porque você merece perdão, não. Ele perdoa porque o amor dele é assim. E se o seu amor tem que ser como o dele, você deve perdoar de forma intencional também. Mas não é perdão aqui o nosso tema, né? Pedro traz aqui os ecos de Paulo e de João, dizendo que o alvo dos nossos esforços é esse, amar. Aquilo que Deus quer que a gente cultive ao longo da nossa vida é o amor. E é pelo amor mútuo que a gente testemunha uns aos outros e testemunha para o mundo que nós amamos a Deus. Como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu próximo? Você está dizendo que ama a Deus a quem você não vê, mas o seu próximo que está aí do seu lado, que você vê, você não ama. Repense, observe, use a Escritura como um filtro para você. Use a Escritura como algo que vai te mostrar realmente o que você está fazendo e não o que você pensa que está fazendo. É pelo amor mútuo que a gente prova que é discípulo de Cristo. Aquele que me ama é o que mantém os meus mandamentos. Né? Se vocês se amam, vocês mostram para o mundo que vocês são meus discípulos. É pelo amor mútuo que a gente reconhece quem verdadeiramente é crente e que ama a Deus. A evidência da regeneração está nisso. Santidade de vida, temor a Deus, reverência a Deus e amor mútuo. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O amor entre os crentes está baseado no amor que Jesus tem por nós. Ele deu a sua vida por nós. Se Jesus deu a vida dele por mim e deu a vida dele pelo Daniel, por que é que eu não amo o Daniel? Se o meu Redentor fez isso por ele também, qual é a minha dificuldade de somente amar o meu irmão? O amor fraternal é uma evidência da obra santificadora do Espírito Santo. Então, agora vamos voltando para o começo. Vê que interessante. Se você tem amor fraternal, se vocês se amam ardentemente, está evidente que vocês estão se santificando. Está evidente que a obra do Espírito Santo vai dando frutos em vocês. E os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito começa a transbordar da sua vida. E começa a transbordar por onde? Amor. É o fruto 01. Amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso vai transbordar a sua vida se você estiver se santificando. Caminhando para o final.
Verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ninguém pode ser cristão se não nascer de novo. Jesus disse isso claramente para Nicodemos. E tendo nascido de novo, como nós, da vontade de Deus, essa vida deve ser vivida em santidade, em novidade, para a glória daquele que nos regenerou. Você não pode mais viver para você. O novo nascimento se dá pela pregação do Evangelho, que, nos dizeres de Calvino, não é pregado para que seja apenas por nós ouvido, mas para que, como uma semente de vida imortal, transforme inteiramente os nossos corações. Não é uma parte do coração. O Evangelho não deve atingir uma parte da sua vida, uma parte do seu procedimento, uma parte da sua alma, uma parte das suas paixões, uma parte dos seus valores. Ele deve atingir e transformar todos os seus valores. Nesse sentido, a missão do Evangelho é perfeitamente integral. Verso 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Pedro está usando escritura de novo. Ele está usando um texto de Isaías para deixar claro para os seus leitores que existe uma diferença muito grande entre os dois nascimentos. O primeiro nascimento, que só conduz à morte, e o segundo nascimento, que conduz à vida. Paul Washer tem uma frase muito interessante também. Se você é bonito, você vai ficar feio. Tudo que você crê e no que você se suporta nessa vida vai ser destruído. Se você é feio, você vai ficar mais feio ainda. Se você é jovem, você vai ficar velho. Se você é forte, você vai ficar fraco. Tudo isso passa. Tudo isso fenece. Essa vida é uma vida que murcha. Então, por que você está procurando vida em algo que vai murchar? Procure vida naquilo que é eterno. Verso 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro conclui, então, dizendo que o primeiro nascimento é vaidade, que o primeiro nascimento é etéreo, que ele é passageiro, que ele não tem e nem pode ter vida em si mesmo. Ninguém que está na carne tem vida eterna, e nem pode ter. Portanto, é necessário que o homem procure vida numa outra fonte, porque na carne ele nunca vai achar. O apóstolo, então, Pedro, nos indica claramente qual é o caminho que a gente deve seguir. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é que é real, sólida e eterna. Então, ela pode conferir para você uma vida que é real, não uma vida falsa, não uma vida que fenece, que desaparece, que murcha, que se desfaz, mas uma vida que é sólida, e não uma vida passageira, mas uma vida que é eterna. Não há vida verdadeira senão em Deus. Ele nos confere essa vida pela palavra, é por meio dela que nós somos transformados. Ela é poderosa, viva e eficaz para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação inclui a sua santificação. Você não pode dizer e se achar salvo se você hoje não é melhor do que ontem. Se você não está dentro de um processo de assemelhamento a Cristo, se você não está a cada dia se tornando mais parecido com Cristo, algo está errado. Pode ser que algo esteja errado na origem. Você esteja se enganando achando que você é salvo. Não deixe o seu coração mentir para você. Use a Escritura como fiel da balança. É ela quem vai revelar para você onde você está e quem você é. Qual a sua posição em Cristo. Terminando, a santidade e a vida cristã séria não são populares nesse mundo. Viver de forma santa e viver uma vida cristã comprometida vai fazer com que
as pessoas olhem para você atravessado, vai fazer com que alguém diga que você é chato, que você é isso, que você é aquilo. Muita gente vai estranhar você. Pode ser que você tenha que romper alguns relacionamentos. Mas são a nossa obrigação diante de Deus, são a exigência dele. A santidade na vida não é nada sufocante e nem é opressora. É um chamado gracioso de Deus. Ele lhe dá graça para isso. Busque graça para ser santo. Ninguém aqui ousa dizer que é fácil. Mas todo mundo sabe que a graça é que nos sustenta. Que às vezes que você tentar pela sua força, pelo seu braço, você vai falhar. Mas todas as vezes que você se suportar na graça e que você se mantiver firme nela, você vai progredir na sua conformidade com Cristo, na sua santidade, na sua obediência, que é para isso que você foi chamado. Deus nos chama assim, de forma graciosa, para que nós, que somos seus filhos, compartilhemos da sua santidade. Para que a gente veja a vida pela perspectiva correta e para que a gente viva de forma correta. Não só para que a gente saiba, mas para que a gente coloque em prática. Para que a gente se deleite naquilo que é eterno e naquilo que agrada a Deus. Para que a gente tenha prazer nisso. Porque nosso Deus é santo. E essa é a mensagem terrível do Evangelho. Nosso Deus é santo. E nós não somos. Nós precisamos de um mediador, nós precisamos de um redentor que nos salve, que pague o preço pelo nosso pecado. E nós precisamos nos conformar à imagem desse bendito redentor, para que nós sejamos aceitos diante de Deus, para que nós sejamos agradáveis perante Ele. Vamos orar? Santo Deus, agradecemos porque a Tua palavra nos corrige, ela nos coloca no caminho que nós devemos seguir para aquilo que o Senhor nos salvou, para sermos agradáveis diante de Ti, para sermos santos, para sermos feitos conformes à imagem de Cristo, para que nós nos despemos do velho homem, para que nós nos revestamos do novo homem, para que a nossa vida possa ser aceita pelo Senhor como um sacrifício real, agradável, de louvor dos nossos lábios, do nosso entendimento, da nossa consciência, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti verdadeiramente lavados, limpos, porque Cristo nos lavou, nos redimiu e porque nós temos batalhado também na nossa santificação, buscado o Senhor ardentemente, com intensidade fervorosa no nosso coração, que nós não tenhamos negligenciado a Tua salvação, nem a Tua palavra, nem os Teus mandamentos, Senhor. Agrada-te de nós quando nós estivermos conformes àquilo que o Senhor nos comanda. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, que são tantos. Que o Senhor cuide do restante do nosso dia, cuide também da nossa aula aqui da Escola Dominical, para que a gente aprenda cada vez mais da Tua palavra, para que a gente seja ensinado por ela. É a nossa oração, Senhor, no nome irrecusável do nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.